Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Desejo que sim, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em sua vida, em seu lar, em nome de Jesus. Como nós estamos fazendo todos os dias, hoje nós vamos ler Provérbios 28. Como ele é bem longo, nós destacamos alguns versículos e eu sugiro que você leia em sua casa ele todo, porque eu creio que Deus pode tocar no coração. Às vezes pode ser um outro versículo que eu não tenha destacado e Deus vai falar ao seu coração, amém? Então vamos fazer uma oração antes de iniciar. Pai querido e amado, neste momento, na Tua presença, nos encontramos e pedimos que o Senhor venha nos iluminar nessas palavras e que a Tua palavra possa entrar como uma flecha em nossos corações e nós possamos entender a Tua vontade neste dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço em favor de cada ouvinte, de cada família. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Amém. Então, vamos lá. Eu vou ler o primeiro, que é: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. O versículo 3 diz: o homem pobre que oprime aos pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. O 4, os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Essa lei que está falando aqui é sobre a lei do Senhor, né? Este provérbio, ele fala muito de honestidade, de fidelidade, de justiça, de integridade, né? E de pessoas corretas. Coisa que hoje nós estamos passando por isso, e lá nesse tempo que foi escrito, eles também passavam por essas dificuldades, né? De pessoas ímpias, de pessoas injustas, né? Então, o povo sofre por causa disso. No versículo 6 diz: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Então, tem pessoas que são injustas, né? Não cumprem os mandamentos do Senhor e nem mesmo as leis que foram feitas, né, pelos homens aqui, e eles são ricos. Pode ver que essas pessoas, elas são ricas, mas elas são pessoas perversas e Deus abomina os perversos, né? Então, mais vale um pobre honesto, fiel, do que um rico perverso, né? O versículo 9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os seus ouvidos dos mandamentos do Senhor, até a sua oração será abominável, porque são pessoas que conhecem o certo e o errado, os mandamentos do Senhor, mas tem prazer em fazer as coisas erradas, tem prazer. Eles querem bênçãos, eles querem saúde, mas eles não querem obedecer à lei do Senhor. Então, para esses, a oração é a abominação ao nosso Deus. Deus abomina, né? E nós devemos ser gratos a Deus, porque a nossa salvação, ela é pela graça, mas por gratidão ao Senhor, né? Por tudo que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós, por todas as bênçãos que nós recebemos todos os dias,
inclusive o ar que nós respiramos, né? Que nos dá a vida. Nós também devemos ser gratos ao nosso Deus. Nós devemos agradecer a vida eterna que Ele prometeu para nós. Então, por tudo isso, nós devemos ser gratos e sermos fiéis a Ele. Então, aquele que conhece o mandamento do Senhor, mas não pratica, as orações deles são abominação para Deus. E no versículo 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a cair em transgressões, mas quando assim acontecer, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, nos arrepender e confessar ao Senhor os nossos pecados e deixar, não só pedir perdão, mas deixar o pecado. Aí sim nós vamos alcançar misericórdia. Porque o que nós plantarmos, isto nós colheremos, não tem como fugir disso, né? E nós podemos ver também no versículo 27, que diz: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Então, nós vemos hoje que tem muitas pessoas que têm condições de ajudar o pobre, né? E o que ele faz? Ele desvia o seu olhar, ele não ajuda o pobre. Então, isso será de muitas maldições para eles. E no versículo 28 diz: quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Então, nós podemos ver isto na política, né? Principalmente na política. Então, quando o injusto, o ímpio, está lá em cima, né? Os homens sofrem, mas quando eles perecem, eles perecem, né? Muitos estão neste momento que nós estamos aqui, refletindo sobre a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas morrendo de fome, muitas pessoas sofrendo muitas necessidades, umas que vão ao hospital, né? E como temos exemplo de várias pessoas que foram passando muito mal no hospital e não foram atendidos porque não tinham um convênio bom. Então, isso tudo faz com que os homens ímpios só fiquem na cabecinha deles, né? Eles estão lá em abundância de coisas, estão jogando fora as coisas, estão desperdiçando as coisas e oprimindo, né, ao pobre, ao necessitado. Mas o Senhor está com seu olhar sobre a terra, sobre todas as coisas, sobre tudo o que acontece. E Ele então dará o pago a cada um. Nós vemos em Apocalipse capítulo 1, verso 3, que nos diz assim: vamos ver Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bem-aventurado, nós sabemos que é aquele
que é feliz, feliz, bem-aventurado, significa uma pessoa abençoada por Deus e feliz, aquele que lê e ouve, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, este guardar significa seguir, obedecer as coisas que nós temos aprendido da palavra do Senhor, né? Guardar, então, significa não apenas ler, não apenas ouvir as coisas do Senhor, mas também obedecer aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele coloca em nosso caminho para que nós possamos fazer. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você tenha essa vontade de ler a palavra do Senhor. Eu recomendo, leia o Provérbios 28 totalmente, porque ficaria muito longo o nosso vídeo se eu fosse ler versículo por versículo. Mas você em sua casa pode pegar e ler e pedir ao Senhor Jesus Cristo que te ilumine naquilo que Ele quer que você coloque em seu coração e em sua vida, que você possa guardar a palavra do Senhor com muita alegria e seja feliz, seja bem-aventurado no Senhor. É o desejo do meu coração. E até amanhã, se Deus permitir, com Provérbios 29. Tá bom? Estamos quase terminando o livro de Provérbios, né? Deus abençoe, um grande abraço, shalom, shalom.